Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a vida de cada um. Que Deus esteja com vocês. Eu peço permissão para entrar em sua casa e falar um pouco com você a respeito da Palavra de Deus. Hoje não iríamos gravar nenhum tipo de vídeo, não iríamos postar nada no dia de hoje, mas devido aos eventos ocorridos durante toda a semana, eu julguei por bem ser necessário dar uma palavra para cada um de vocês a respeito do que a Bíblia diz a respeito de atos de violência, porque a Bíblia ela é bem clara a respeito desses aspectos e fala muito claramente a respeito do que é o amor ao próximo. Então eu peço licença para entrar em sua casa e me dirigir a você para falar a respeito deste assunto, que é um assunto que está de grande relevância aí na internet, e vocês que nos acompanham provavelmente iriam querer ouvir uma palavra minha, e por isso eu resolvi me dirigir a vocês no dia de hoje. Todos sabem que eu sou teólogo, meus irmãos. Eu não sou um homem de meias palavras, e quando vejo atos de impunidade, isso me corta o coração, e eu gostaria de dar uma palavra biblicamente e teologicamente exata a respeito dos últimos acontecimentos durante a semana. Eu vi pessoas agradecendo pelo infortúnio que aconteceu à vida de um pai de família que era cristão batista, que era um homem de bem, que defendia valores. Eu vi pessoas se vangloriando e ameaçando outras, e isso me impulsionou a falar com vocês no dia de hoje. Por isso, desde já gostaria que você que está aí do outro lado, inclinasse o seu rosto juntamente comigo e que possamos dirigir uma palavra de oração para a família enlutada de Charlie Kirk, que durante toda a semana sofreu por conta do seu assassinato brutal e que sofre ainda no dia de hoje por conta desses atos inescrupulosos de pessoas brutas que não têm conhecimento da palavra de Deus e que vivem apenas para propagar o ódio. Então vamos orar. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença. Amado Pai, estamos em Tua presença, Pai, para interceder pela família enlutada, Pai, de Charlie Kirk. Peço que o Senhor conforte os corações deles, Pai, e que eles possam, Pai, ter o seu coração confortado e afagado por irmãos e amigos em Cristo, que possam estar à sua volta, Pai. Sabemos que a falta dele, Pai, nunca mais vai ser suprida, mas pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, conforte os familiares e que o Senhor esteja abençoando eles grandemente, Pai, e cuidando deles, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu convido a você que estiver com a sua Bíblia, que você abra comigo aí no Salmo de número 11, a partir do versículo 5, e o Senhor, Ele fala claramente aqui a respeito de como Ele lida com a violência humana, como Ele lida com o ímpio, inescrupuloso. Eu vou estar lendo aqui na ACF, porque eu julguei que esta versão expressa mais o sentimento que está expresso lá no original hebraico. Veja o que diz aqui, ó. Salmo 11, de versículo 5 até o 7. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento impetuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Então eu gostaria de dizer para vocês nesses momentos que a palavra de Deus, ela é bem clara aqui ao dizer que Deus odeia o ímpio
e aquele que pratica a maldade, aquele que pratica a violência. E eu gostaria de dizer para vocês que Deus ele odeia todo aquele que pratica a iniquidade, todo aquele que propaga o ódio, pessoas que vivem inescrupulosamente, pessoas que vivem aí maquinando o mal, ensinando até nas universidades, embebendo a mente de jovens que são apenas ali vasos receptores que ficam recebendo a informação e eles acham que tudo aquilo que os professores estão falando para eles, com o maldito marxismo cultural, que tudo aquilo é verdade, só que não passa de um lampejo do desejo de Satanás de destruir os cristãos, destruir aqueles que amam a família tradicional e os valores judaicos cristãos. E por isso que a palavra de Deus diz aqui, eu vou repetir o versículo 5, ele diz assim, o Senhor prova o justo. Nós estamos passando por provas agora, meus irmãos. Estamos sofrendo aí ameaças de todos os lados. Hoje você se intitular um conservador é motivo de ódio e chacota da sociedade. Deus está dizendo, o justo eu provo, para que a fé dele seja refinada, para que a fé dele cresça mais. Só que, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. E o termo no original hebraico ali para violência é Hamas. O que faz muito sentido, meus irmãos, porque grupos terroristas que aparecem ali no Oriente Médio, eles só propagam a violência e o ódio mortal. Eu quero deixar um recado para você que se diz cristão e se diz progressista. Você está do lado errado, meu querido, ou minha querida, que apoia essas ideias marxistas, que vem ali de Antônio Gramsci, que visam destruir a igreja por dentro, de dentro para fora, se infiltrando ali em escolas dominicais, se infiltrando na mente de pastores que ali não passam de incautos, que não conhecem a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele reprova veementemente qualquer ato aí de maldade. E ele diz, no versículo 6, o salmista, sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento impetuoso ou tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Então Deus está dizendo que todo aquele que ama a injustiça, todo aquele que propaga a violência, Deus fará chover todo tipo de calamidade sobre eles. O Senhor não aprova o ódio, o Senhor não aprova aqueles que propagam a violência, aqueles que se propõem a pegar em armas e derramar sangue inocente. Isto aí não concorda com as Sagradas Escrituras, e o verso 7 diz por quê, Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu olho e o seu rosto olha para os retos. Então o Senhor, ele tem olhado por todos aqueles que amam a sua palavra, todos aqueles que expressam o amor verdadeiro com ações, todos aqueles que ainda o seu inimigo, ele é capaz de amar. Recentemente, eu vi um vídeo de um corte de um podcast, o arqui-inimigo de Charlie Kirk, ele, aos prantos, ele dizia o seguinte, ele não merecia isso, sua família não merecia isso, e ele diz, podemos nos discordar nas ideias, mas ele não merecia, era o que apresentou do que ele estava dizendo ali. E eu posso dizer para vocês, eu posso ter discordâncias teológicas com os meus irmãos arminianos, mas eles têm todo o direito de falar, e eu lutarei para que eles falem também, para que eles expressem as suas ideias. Eu não estou aqui para propagar o ódio e pegar em armas e acabar com a vida dos meus interlocutores. Nós podemos viver com as discordâncias, nós podemos viver com pensamentos diferentes. O que não podemos conviver, meus irmãos, é com atos de impunidade, atos de violência pública. Quantos mais terão que ser mortos para que nós entendamos que a violência não leva a nada? Então eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Mas algo mais eu quero dizer para vocês. Muitos têm falado sobre amor, mas veja o que diz a palavra de Deus aqui,
na versão Almeida Revista e Atualizada, em 1 João, no capítulo 4, versículo 19 até o 21. Ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então só existe amor no coração dos eleitos de Deus porque Cristo nos amou primeiro. Ó. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Muitos têm falado hoje, meus irmãos, em amor. Outros dizem aquela fala vazia e ridícula, mais amor e menos ódio. Só que quando nós olhamos para as pessoas que estão falando essa fala rasa e ridícula aí, são aqueles que estão propagando o ódio. Ó. Pois aquele que não ama a seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, eu poderia citar aqui João Calvino, que dizia o seguinte: você quer ver a Deus? Olhe para a face do seu irmão, olhe para o seu próximo, olhe por aquele que está ao seu lado. Como dizia Mário Sérgio Cortella, fácil é você amar quem está sofrendo lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo. Difícil é amar quem está do seu lado. Hoje nós vemos tantas correntes aí políticas, filosóficas, que têm levado pessoas a passos largos para o inferno. Falam tanto no amor, mas quando é para expressar o que expressam e o que regurgitam e o que vomitam é ódio. Eu não estou aqui para apontar o dedo, para pegar e citar nomes aqui, porque todos sabem muito bem qual é o papel de um teólogo, é mostrar biblicamente o que nós devemos fazer e como nós devemos nos posicionar. Há uma escória da sociedade que provoca dissensões aí, que dividem as pessoas para o lado A ou para o lado B. Nós devemos entender, meus irmãos, pode haver diferentes pensamentos, mas nós temos que amar a todos. Eu estou falando todo esse tipo de coisa porque eu amo o conservador, eu amo o comunista também e gostaria que o comunista se arrependesse dos seus pecados e rejeitasse essa ideologia demoníaca que não passa de uma religião que foi inspirada e escrita e dirigida por Satanás, não veio da mente de Deus. Mas seguindo o texto aqui, ó, no versículo 21, ó, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, o amor ele deve ser expressado com atitudes, queridos amigos, não com palavras de ordem, como eu disse aí, mais amor e menos ódio. O que revela que o amor de fato existe são as atitudes, é a empatia, é o altruísmo. Ainda que eu discordasse das falas de Charlie Kirk, porque eu não o conheço, não o acompanhava, eu não desejaria que ele morresse da forma tão brutal que morreu e deixasse sua esposa e filhas órfãos de pai. Eu não desejaria esse tipo de coisa. Então nós temos que entender, meus irmãos, se nós somos de fato cristãos, nós temos que reprovar todo o tipo de ações violentas. Atos de violência são diabólicos. Atos de violência não vêm de Deus. Atos de violência vêm do pai da mentira, do pai da rebelião, que é o diabo, o pai do revolucionismo. O pai dos revolucionários não é Jesus, porque Jesus não era um revolucionário, não era um hippie que aceitava tudo. Jesus morreu justamente porque ele não era um cara legal, porque ele era um conservador, se formos cometer um anacronismo e usar as palavras de hoje, porque ele defendia os valores morais. Foi por isso que ele foi condenado, porque ele foi um homem justo aqui sobre a face da terra. Então o que revela que o amor existe são as atitudes. E muitas vezes, queridos amigos, o amor vai ser corretivo. O amor vai te condenar, o amor vai te mostrar aonde está o pecado, o amor vai te mostrar o que está errado, o amor vai te corrigir e vai te reprovar. É o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 4. Veja o que nós encontramos aqui, ó. Hebreus capítulo 12 e versículo 4 até o 11, que diz assim, ó: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação,
que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és corrigido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então o pai, ele sempre vai corrigir o filho. Se o filho estiver errado, ele vai reprovar. Ele vai mostrar para o filho aonde está errado e o que ele precisa corrigir. E diz o verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. E eu posso citar aqui, meus irmãos, o pastor Marcos Granconato, que dizia o seguinte: ele mandava um recado para os filhos do diabo, e eu quero mandar um recado para estes também, e dizer o seguinte: se você não aceita a correção, se você não aceita limites, se você quer viver da forma que você deseja viver, propagando absurdos, propagando ódio, a violência, se que você quer viver propagando o mal, saiba que você não é um filho de Deus, saiba que você é um bastardo, saiba que você é um filho do diabo. Falando aí de uma genealogia espiritual, você não é um filho de Deus, você é como Caim. Você é do maligno porque tira dia a dia a vida do seu irmão, porque a própria palavra de Deus diz que quando você odeia o seu irmão, você tem matado ele, é a mesma coisa de ter assassinado ele. Então é tempo de refletirmos sobre isso e entendermos, meus irmãos, que é necessário sermos empáticos, termos empatia diante de situações como estas, amar nem que seja o nosso próprio inimigo, mas se tiver que reprová-lo, vamos reprovar e vamos mostrar aonde está o erro. E segue aqui, o versículo 9, Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Se a palavra de Deus diz que isso ou aquilo é errado, aqueles que temem a Deus devem se submeter. E deste modo eu quero dizer para vocês que ideologias espúrias, seja ela política ou de cosmovisão, seja do que for, aquilo que não concorda com a palavra de Deus deve ser rejeitado e deve ser vivido aquilo que está prescrito na lei de Deus. E eu ainda insisto, isso aqui é um repúdio a todo tipo de atos de violência, seja contra a direita ou seja contra a esquerda. Eu não estou aqui, meus irmãos, para falar de Lula ou de Bolsonaro, eu estou aqui para falar do que as Escrituras dizem. Qualquer tipo de violência deve ser reprovado. Nós somos seres humanos, meus irmãos, não somos animais. Nós temos que viver como tal, nós somos pessoas racionais, nós entendemos o que é pecado, o que é violência e o que leva à perdição. Tudo isso nós entendemos. A palavra de Deus diz que os homens se tornam indesculpáveis diante de Deus, porque a própria natureza revela a existência de um Deus verdadeiro. Eu posso citar aqui Dostoiévski, que dizia: se Deus não existe, tudo é permitido. E eu faço aqui um contraponto ao que ele dizia: se Deus existe, existem coisas que são permitidas e coisas que são aí limitadas. Deus coloca um limite em nós. E a violência foi uma das coisas que Deus nos limitou. Ele reprova, ele tem ódio dos violentos e por isso condena os violentos. E o versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela exercidos fruto de justiça. Então, à primeira vista, uma correção não parece ser fruto de bênção, mas no final todos vamos entender que é para a nossa própria justificação, para que nós fiquemos centrados. Uma nação que não tem limites é uma nação em desordem. Uma nação onde tudo é permitido, onde não há leis, se torna um caos. E um mundo onde não há leis, sejam elas jurídicas ou bíblicas, é um mundo que está se tornando um completo caos, uma completa loucura, de fato,
um inferno. Quem conhece a Deus, meus irmãos, ele despreza, ele odeia a violência. E eu posso aqui dizer que reprova veementemente atos de repressão, sejam eles quais forem. Então, reprovamos com veemência qualquer tipo de atos de violência. Quem conhece a Deus ama o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sofre com aqueles que sofrem, sofre as dores daqueles que estão sofrendo. E quem ama a Deus sofre com aqueles que estão enlutados. Se de fato a pessoa tem o Espírito de Deus habitando dentro dela, ela vai sofrer com aqueles que sofrem, com aqueles que estão enlutados, com aqueles que são perseguidos. Meus irmãos, chega a hora de nos posicionarmos, chega a hora de darmos um basta e dizermos: chega de repressão, chega de retaliação por parte de pessoas ignorantes que não conhecem o que é o cristianismo. Diariamente, meus irmãos, no mundo todo, 360 milhões de cristãos são perseguidos. Se isso não é um tipo de ódio contra nós, eu não sei o que é, queridos amigos. E é tempo de nos posicionarmos e dizermos: basta de todo tipo de violência, de perseguição, seja ela contra cristãos ou não cristãos, contra qualquer ser humano. Nós temos que orar, nós temos que propagar o bem, propagar o amor e repudiar a violência. Porque, de fato, quem ama a Deus ama o seu irmão, ama o seu próximo e ainda ama o seu inimigo. Quem ama a Deus sofre com aqueles que sofrem, choram com aqueles que estão chorando e se alegram e cantam com aqueles que estão alegres e cantando. Fica aqui, meus irmãos, essa minha reflexão, e chega a hora de darmos um basta, porque nós não aguentamos mais esse tipo de ignorância e represália religiosa. Nós temos que levantar a bandeira do reino de Deus e reclamar a nossa liberdade, porque se vivemos dentro de um país democrático, nós temos o direito de falar, nós temos o direito de dizer o que está errado e o que está certo. Eu posso dizer para vocês, eu posso não concordar com todo o pensamento de direita, mas o lado, meus irmãos, que está propagando o ódio, o assassinato e as mentiras, não é a direita, é o lado esquerdo. Então devemos refletir sobre isso, meus irmãos. Então que Deus lhes abençoe e eu agradeço pela atenção de cada um. Fica aqui essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Que Deus lhes abençoe grandemente.